Olá, seja bem-vindo ao curso Programador de Dispositivos Móveis Avançado da plataforma Mais IFMG. Eu me chamo Eduardo Trindade, sou seu professor neste curso. Na última aula nós falamos sobre o UseState, o primeiro hook do React que estudamos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre UseEffect. O UseEffect, o segundo hook que nós vamos estar estudando aqui, é um hook extremamente útil para a gente poder lidar com o controle de efeitos na tela. Ou seja, o UseEffect, e eu vou importá-lo aqui do React, o UseEffect, ele recebe, no caso aqui, ele aceita uma função. Então a gente vai criá-lo aqui. Antes do return, normalmente a gente coloca ele abaixo das funções, tá? E ele funciona dessa forma. Uma arrow function, então ele executa uma função e ao término dessa função ele tem um array de dependências. Esse array de dependências é que vai determinar qual estado da minha aplicação que, quando sofrer alguma alteração, vai ativar o UseEffect. Então, isso vai acontecer quando, por exemplo, aqui o count for alterado. Se eu vir e falo assim, eu quero que aconteça algum efeito mediante a alteração do count, vamos colocar um console.log aqui, ó, e falar assim, ó, count foi alterado. Tá? Vamos abrir aqui o terminal. Olha só, eu tinha dado um refresh na tela e ele alterou. Olha lá. Count foi alterado. Count foi alterado. Tá? Isso porque eu estou emitindo consoles. Só que agora a gente não vai fazer um console. A gente vai fazer um efeito na tela, uma reação que vai ser executada. Então eu vou falar o seguinte. Onde que está o meu container? Está aqui. O meu container possui um background color C3, C3, C3. Tá? Eu vou deixar esse aqui mesmo. Deixa eu ver como que fica com o FFF, só para ver se... Tudo bem. Pode ser o FFF. Eu vou falar o seguinte. Esse background color, tá? Ele vai sofrer uma mudança. Por quê? Porque eu vou colocar aqui, ó, um novo estado. E esse nome eu que estou querendo dar, tá? Não precisaria ser background color. Só que eu vou falar o seguinte. O meu background color, por padrão, ele começa com FFF. Bom, e esse background color, eu vou querer passar ele para cá. Só que, neste momento que eu tenho styles, eu não consigo mandar o background color para lá, porque olha só, ele não encontra o background color, porque ele pertence à home. Então eu vou fazer com que esse meu estilo aqui do container, eu vou passar ele todo em linha aqui. Aí eu posso até descartar o uso aqui desses styles. Então eu venho cá e faço isso aqui, ó. Vejam que agora o background color reconheceu. Pronto, salvou, voltou com o fundo branco. Se eu trocar aqui por exemplo, o preto, ele alterou lá já. Bom, então nós temos aqui um background color, uma cor que vai mudar. Então a gente vai alterar o fundo aqui, a cor de fundo, de acordo com a alteração do count. E aí, qual a regra que eu vou fazer aqui? Eu vou falar o seguinte, ó, se o count, tá maiúsculo, for maior que 0, se eu tiver um valor positivo no count, eu vou falar o seguinte, eu vou fazer set background color, tá? E eu vou colocar um verde bem claro, esse verde aqui.
Então, se eu decrementar, não acontece nada. Mas se ele for maior que zero, olha só, o fundo mudou de cor. Só que o que acontece é que eu alterei a cor para o verde, mas eu não disse quando ela vai deixar de ser verde. Aí eu vou falar o seguinte: se o count for menor que zero, eu vou pôr esse vermelho claro aqui. Olha só, né? Então eu tenho aqui um vermelho e tenho um verde. O else aqui neste caso vai ser quando o valor não for nem menor que zero, nem maior que zero. Quando ele for zero. E aí eu volto o branco, tá? Então olha só, branco, verde, vermelho. Tá bom? Então aqui a gente viu, né, um efeito bem simples aqui que pode ser utilizado com o useEffect. Esse useEffect, neste caso aqui, eu utilizei para estilizar uma tela, mas a gente pode usar o useEffect para muita coisa, né? Algo assim mais funcional. Como por exemplo, eu posso usar um useEffect para receber dados da API, né? Quando acontecer algo na tela, eu consulto a API. Querem um exemplo? Olha só, o CEP que a gente viu lá no começo. Quando o usuário digitar um estado, né, CEP, então quando o CEP.length, né, que é o tamanho da string, for igual a 8, por exemplo, porque o CEP tem 8 números, então eu faço uma chamada na API do CEP, enviando aquele state, aquele CEP, e retorno ali todos os dados para o usuário. Então eu vou lá e preencho os campos para ele, tá? Então é um exemplo aí com useEffect. O useEffect pode ser muito bem utilizado para isso. Ajuda muito quando a gente está lidando com API. Então, pessoal, hoje a gente viu aqui nessa aula o useEffect, um hook importantíssimo do React. E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre o useContext.